Opa! Você que está assistindo este glorioso vídeo, espero que você esteja gostando. Vai tomar no meio dos... Que pariu! Nossa senhoras, tudo bem com vocês, Lezinhos? Eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos para mais um vídeo dessa porcaria desse canal que o YouTube não dá 3 strikes nunca e não fecha nunca, porque aparentemente o YouTube é composto por um bando de sadistas que gostam de ver o meu sofrimento. Ah, charalas. Então, dito tudo isto, sejam bem-vindos para mais um vídeo dessa porcaria dessa série que não acaba nunca, e vocês tentam me matar a todo momento, mas por vocês sentem vergonha de mim, né? Só falo babado. Né? Chamada Nihongo, onde eu tento ensinar para vocês o japonês da forma mais esdrúxula, ridícula e boçal possível. Vocês correm atrás de mim com facões e coisas não muito legais acontecem. Homicídio, assim. Enfim, recadinhos rápidos antes da gente ir pra essa porcaria desse vídeo que eu não sei do que eu vou falar. Mentira, eu sei sim. Transtorno bipolar. A gente vê por aqui. Meu Deus do céu, isso foi horroroso. Enfim, recadinhos rápidos. Primeiro de tudo, ontem foi meu aniversário. Yes! Na verdade, eu já estava fazendo isso ontem. Mas eu tô fazendo hoje. Entendeu? Anyways, isso era pra ter saído ontem, né? Mas enfim, deu uns minis e mini makers. E eu tô fazendo isso hoje, então... né? É o que tem. E você pode estar percebendo que eu tô dando umas mudadas de vez em quando, fazendo memes, colocando talentosos. Porque sim. Porque aparentemente vocês não enxergam o meu lindo rosto. Estou bem topado. Eu não sei se Apolo esculpiu meu rosto, eu só disse um nome aleatório da mitologia grega. Então... vamos lá! E segundo... Caralho. Segundo... Pariu, meu Deus, tanto. Segundo recadinho, finalmente chegaram. Ninguém se importa com isso, obviamente, porque as pessoas cagam. Chegaram pelos meus queridos amigos correios, os meus famigerados guetas japoneses. Yeah. Eu acho que tu tem que mostrar isso pra câmera direito, seu aleijado mental. Ok. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o aquecimento... Brincadeira, não vamos falar sobre aquecimento global, embora isso seja uma coisa que... preocupa, né? Porque... quente pra cara! Enfim... não vamos falar sobre aquecimento global. Sim, nós vamos falar de japonês. Então, ainda tem muitas formas verbais para passar. Só que hoje eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Porque quando eu comecei a palpar os meus peitos sem motivo algum, quando eu comecei a estudar japonês, eu tinha um problema. Além de não saber japonês, obviamente. Meu Deus do céu, rapaz. Eu tinha um problema muito grande na hora de aprender, porque no japonês existe uma coisa. Eu explico isso pra vocês. Uma coisa dentro da língua japonesa e do Bideited que existe uma coisa... Falando sério, existe uma coisa dentro da língua japonesa que é muito importante, muitas pessoas não ligam, e porque eu estou saindo do ângulo da câmera, eu não sei.
muitas pessoas não ligam, que são as partículas, plânctons, não, pera, plâncton não. O que acontece? As partículas, elas são basicamente o que dão, entre aspas, sentido, né? Entre aspas não, né? Porque elas dão o sentido, elas orientam o negócio ali do negócio, tá, entendeu o negócio? Não? Tá bom. Enfim, são elas que meio que coordenam e orientam a zona degeneralizada que é a frase. Eu não sei por que eu estou fazendo movimentos com a mão, eu tô ficando confuso, eu tô ficando louco pra caralho. Meu Deus do céu, eu odeio tanto a minha vida. Basicamente são elas que dão sentido e fim, finalidade as frases, né? Porque senão vai ficar sujeito, objeto, verbo. E tu pode fazer o que tu quiser com isso e talvez a pessoa entenda, talvez não. Ninguém nunca vai saber. Então as partículas, elas meio que servem para orientar, né, as coisas. Só que tem dois problemas. Primeiro, porque eu sou um imbecil e eu não preparei isso. Então vai ser tudo assim meio que que eu vou tirar da cabeça. Então se tiver coisas erradas, tiver coisas assim, uma merda, então eu vou pedir que professores de Japanese Dominated, né, como eu disse, façam devidas correções aqui nos comentários, tá bom? Não fiquem me achacando nas aulas de sexta-feira, sabe? Se bem que agora começou a... Talvez eu não esteja dando a minha, eu tô falando muito rápido, assim. Ai, meu Deus, por que eu não recebi um processo aí por causa disso? E o que acontece? Vou deixar o espaço aberto aqui dos comentários, né? Para que vocês façam devidas correções, porque talvez eu fale alguma coisa errada, talvez eu fale alguma coisa errada, só talvez, tá? Isso é uma hipótese, ok? Talvez eu fale alguma coisa errada, talvez muito certamente, né? Talvez... Eu tinha algo muito importante a dizer e eu acabei de esquecer. E segundo, que partícula pra mim sempre foi uma inferno de aprender. Que é um negócio assim que parece muito simples, mas não é. Vocês vão, à medida do decorrer aqui dessa pataria frenética, e vocês vão entender o que eu tô tentando explicar pra vocês. Deixa eu tomar um golezinho de refri, que eu já tô ficando sem fôlego. Nós não passamos ainda nem dos 10 minutos de vídeo. Então eu vou, né, fazer aquela maravilhosa magia do uau, efeitos de edição. Nossa, Arthur, você é incrível. Uau, meu Deus do céu. E vou ajeitar os mene aqui para ficar ajoelhado naquela posição desconfortável para um charilho de sempre, né? E daqui a pouco a gente volta. Já voltamos. Estamos de volta. Estamos de volta. Uau, olha só, magia de edição. Nossa, mas Arthur, você possui grandes habilidades. Eu consegui abrir o negócio das canetas. Caneta azul, azul caneta. Meu piloto preto tocando sua gaveta. Você já pensaram? Coisas ali, ó. Coisas. Então, vamos lá, né? A gente vai falar de partículas, pentículos.
Alguém joga no Google aí a palavra pentículo, só que. Ah, ai meu Deus, parabéns para mim, sou um completo idiota. Vou cometer o suicídio, porque ninguém se importa com essa merda, então vai todo mundo tomando menos návelas. Vocês viram que bela música que eu cantei? Ela fala sobre a crise econômica na República Democrática do Congo. Viram? Vocês viram, né? Eu ouvi. Viram? É. Tá bom. Então vamos lá, vamos. Se tu quiser parar o quadro infernal do capeta, né? Vamos falar um pouquinho sobre partículas, né? Eu vou poupar vocês, né? E eu não vou fazer uma lista detalhada de todos os usos de uma que eu ia levar pelo menos uns 8 mil anos fazendo isso. Então eu só vou mostrar as que a gente normalmente mais usa. Então vamos lá, antes de mais nada, né? O famigerado gole no refora, ó. Olha que legal a minha chanesca. Vocês não podem ver, mas ela tem o formato de uma chaveira. Não de uma chaveira, de uma caveira. Uma caveira que é uma chaveira. Uma chacaveira. What? Uma cavicheira. O quê? Ai, Deus do céu. Por que não fecha esse canal, YouTube? Tá falindo isso aí, YouTube! Não gosta aí! Então, vamos lá para as partículas e tantos. Não todos, porque eu provavelmente eu não vou lembrar de todos. Então vamos à primeira partícula. Vamos falar da partícula. Vou colocar aqui do lado, né? Caso alguém não lembre, tem outros vídeos que agora que eu tenho esse setup maravilhoso, essa qualidade incrível, né? Eu pretendo, não vou prometer porra nenhuma, Quer aparecer? Vem cá. Te dou teus 5 minutos de fama, sua gata vagabunda prostituta do caralho. Brincando, gente, eu amo muito meus gatinhos. Eu fui ignorado completamente. Enfim, meus gatos à parte. Eu pretendo refazer os primeiros vídeos, né? Até porque, né? Então, isso aí mesmo. Enfim, partícula, né? Vou deixar apagadinha aqui, só pra termos espiço. Olá, gato. Gato, quer aparecer na câmera? Olha lá, gatinhos. Miau. 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 Tu vai realmente atrapalhar a minha aula? Então. Meu Deus! Deus! Eu vou te apagar da existência deste mundo. Okay. Gatinhos. Eu vou passar um pinto no teu cu, é isso que tu quer? Sua gata prostituta.
Enfim, voltando. Ai meu Deus, deu 15 minutos e eu ainda não expliquei nem a primeira partícula, imagina as outras. Bom, vamos lá. Em japonês é meio complexo de explicar partículas, porque eles não têm essa explicação gramatical do mesmo jeito que a gente tem. Ok? Então, como é que eu posso explicar isso pra vocês? A partícula O numa frase, no geral, ok? A gente usa ela para definir o que dentro da língua portuguesa, né, a gente chama de objeto direto, né? Então essa aqui, ó, a gente define como o objeto direto de uma frase, certo? Eu vou colocar uma frase aqui, eu vou colocar e apagar várias frases aqui, tá? Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando. Agora eu preciso de uma frase. Ah, ok. Vamos lá. Filha, o pai precisa escrever, filha. O pai tá tentando ganhar dinheiro no YouTube. Ó, piada. Gostaram dessa piada, gente? Eu faço humor também. Vamos lá. Watashi wa. A gente vai falar disso aqui depois. Ok? Essa outra partícula. Nihon. Wo. 私は日本語を勉強します。私は日本語を勉強します。私は日本語を勉強します。Vamos traduzir essa frase toda? Ok? Watashi. 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 Eu. Watashi. Eu. Nihongo. Nihongo. Nihon, né? É japonês. É Japão, certo? Quando a gente tem esse sufixo aqui, sufixo go, que geralmente é marcado por este kanji aqui, tá?
que é o kanji de palavra, né, de língua, certo? Que nesse caso tem essa a leitura. Então, esse aqui, ó, o Japão vira japonês, né? Japonês no sentido não de nacionalidade, mas de língua. Ok? Vou tomar um golinho aqui do... Foi que tá calor. Ok? Watashi, eu. Nihongo, japonesa, língua japonesa. Benkyou shimasu. Benkyou shimasu é um verbo, né, do grupo 3, que é a junção do substantivo benkyou com o verbo shimasu. Vamos rever esses dois, tá ok? Vou botar aqui, ó, Japão, tá? Só pra vocês não se perderem. Ok. E, vamos lá. Em cima. Benkyou é estudo. Benkyou. 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 Estudo. Não existe verbo estudar. Estudar é uma junção do substantivo estudo com o verbo fazer. Como a gente não diz fazer estudo, a gente diz, a grosso modo, estudar, ok? Watashi, eu. Nihon, Japão. Nihongo, japonês, língua japonesa, né? Benkyou, estudo. Shimasu, fazer. Benkyou shimasu, estudar, fazer estudo, certo? Aí vocês devem estar se perguntando, ok, Arthur, mas onde é que entra o uso... Deixa eu marcar com uma caneta diferente, para que vocês entendam. Onde é que entra o uso... Nossa, enfim. O uso aqui, ó, do o. Para que vocês entendam de uma forma simples e rápida, a frase toda seria assim. Eu estudo japonês. Certo? Essa seria a tradução da frase toda, né? Já sintetizada. Para que vocês entendam o uso do o, vocês têm que fazer a seguinte pergunta para a frase. O que eu estudo? Ok? Japonês. Tá aqui a resposta. Eu estudo. Porque se a gente, por exemplo, na língua portuguesa, a gente botar um ponto aqui, ó. Vamos supor que a frase termina aqui, ó.
eu estudo, ok? Que não tem aqui o japonês. Eu estudo o quê? Japonês, certo? É praticamente a mesma coisa, só que ao invés de se perguntar, ao invés de botar um ponto aqui no verbo, no final aqui, ó, depois do verbo, vocês vão se perguntar: o que eu estudo? Japonês. Aí a gente entende o uso aqui do o como objeto direto, né? Porque ele precisa desse complemento. Vocês podem perceber, né, inclusive, que a frase na língua, as frases na língua japonesa, elas são invertidas, né? Por exemplo, normalmente nós na língua portuguesa nós dizemos: eu estudo japonês. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, complemento. Ok? Aqui a gente usa sujeito, complemento, né? Um objeto, ou o que for. E então o verbo. Certo? Então, vamos lá. E aproveitando, eu vou colocar isso aqui depois, ó. Muito grande. Vamos aproveitar que a gente está falando aqui, ó. Que a gente tem um A aqui. E vamos falar desse A. Mas, Arthur, isso aqui não é a letra Ha do hiragana? Isso é errado. Arthur, isso aqui não é o Ha do hiragana? Sim, é o Ha do hiragana. Contudo, mas porém contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, quando ele é utilizado como partícula, ele deixa de ser Ha e se torna Wa. Por quê? Porque é muito mais fácil de pronunciar Watashi wa do que Watashi ha. Vocês entendem? Sou estranho falar Watashi ha. Watashi ha benkyou. Watashi ha Nihongo o benkyou shimasu. Entende? Sou estranho. Então, Watashi wa Nihongo o benkyou shimasu. Vocês entendem? Soa mais suave, né, pelos lábios. Então, quando Ha é usado como partícula, ele deixa de ser Ha e se torna Wa. Ok? E para que serve? Deixa eu apagar essa frase aqui. Você já deve ter entendido pelo contexto aqui. Para que serve o A, né? O Ha, que é o A. O A, ele basicamente delimita o tópico. Da frase. Ok? Então, aqui nessa própria frase, Watashi wa Nihongo o benkyou shimasu, a gente tem um tópico. Estudo japonês. Quem estuda japonês? Eu. Watashi. Watashi wa Nihongo o benkyou shimasu. Ok? Então, esse wa vai ser o
da frase, ok? Ele vai indicar de quem ou de que a gente está falando em específico numa frase, certo? Eu vou apagar essa frase aqui e eu vou colocar uma outra frase para a gente ver outros usos de partículas, certo? Então a gente viu até agora o, que é o nosso objeto direto, ha, que vira wa como nosso tópico. Agora vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês entendem. Anata ga eu vou colocar em kanji para ficar mais curtinho, tá bom? O Nihongo. Mas eu vou botar o furigana em cima. N aqui que tá. Acho que pelo sentido da frase você já deve estar entendendo o que eu estou perguntando para vocês. Anata ga Anata ga Nihongo o benkyou shimasu ka? Anata ga Nihongo o benkyou shimasu ka? Vamos lá, dissecar essa frase por partes. E eu tô esticando meus joelhos. Deixa eu esticar o outro. Opa! Vamos dissecar essa frase toda. Ok? Anata, 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 você, watashi, watashi, anata, anata, você, Nihongo, língua japonesa, japonês. Eu acho que vai um acento aqui, mas eu não tô lembrado, então eu não vou botar pra ninguém ficar me achacando. E benkyou shimasu,
é fazer estudo ou estudar. Por quê? Porque não existe o verbo estudar. Existe fazer estudo. Ok? Então vamos lá. Anata ga Nihongo o benkyou shimasu ka? Vamos lá. Aqui a gente tem o nosso o, que é o nosso objeto direto. Ok? Ponto. Isso aí a gente já superou. Só que agora a gente tem duas partículas novas. Que eu vou circular para que vocês vejam. Nós temos partícula H e partícula K. Belos círculos esses, Arthur. Maravilhoso. Partícula H, partícula K. Inclusive as duas letras, né, elas são bem parecidas, né? A diferença é que o H ele tem um tem, né, o Handaku-ten, e o K não tem o Handaku-ten, né, não tem o tem. Vamos começar, né, entendendo o que essa frase significa em linhas gerais. A frase inteira significa: você estuda japonês? E aliás, se japonês tiver acento circunflexo aqui, que eu acho que tem, me corrija nos comentários se tiver, tá? Porque eu sinceramente eu não lembro e eu não tô a fim de pesquisar agora. Então me corrija nos comentários aqui. Onegai shimasu. Então vamos lá. Você estuda japonês? Essa é o significado da frase. Quando a gente quer fazer uma pergunta na língua japonesa, no final da frase, não importa qual ela seja, né? Seja um convite, seja uma pergunta, né, normal, a gente usa a partícula K. Porque o K na língua japonesa ele indica pergunta. Ok? Então, anata ga Nihongo o benkyou shimasu ka? Você estuda japonês? Né? Benkyou shimasu ka? Ka. Então o K ele vai indicar a pergunta, né? Na frase. Se a frase é uma pergunta. Mas aí a gente tem o Ga. Que eu já vou botar o que significa aqui do lado. Esse Ga, vocês vão ver ele em várias situações, mas eu vou descrever duas delas e eu vou botar outro exemplo da outra situação para que vocês entendam isso visualmente. No caso dessa situação, ele está servindo para indicar o sujeito da frase, ok? Anata ga Nihongo o benkyou shimasu ka? Mas aí vocês vão me perguntar o seguinte: Arthur, eu posso usar o wa? Pode. Vão existir momentos que vão existir frases que vocês vão poder optar entre o ga e o a. Eu coloquei o ga para título de exemplificação, ok? Mas não tem problema se tu disser Anata wa Nihongo o benkyou shimasu ka? Não tem problema, certo? Do mesmo jeito que não tem problema dizer a frase anterior Watashi ga Nihongo o benkyou shimasu.
O que que muda? Muda o foco. Se tu tá usando o a, tu vai estar dando um foco para tudo o que tiver depois do sujeito, certo? Vai ser a parte mais importante, que tu vai estar descrevendo o que o sujeito está fazendo ou como o sujeito é. Ou enfim, o que for. Certo? Então, anata wa nihongo o benkyou shimasu ka? Tu tá perguntando pro sujeito, pro anata, se ele estuda japonês. Agora, a partir do momento que tu bota um ga, tu tá dizendo você, tu tá especificando. Você, não é ele, não é ela, não é o cara do fundo, não é o cara de cabelo, não é o sem camisa. Você estuda japonês? Tu tá direcionando a pergunta para alguém. Entende? Então, anata ga nihongo o benkyou shimasu ka? Você estuda japonês? Esse é o contexto da frase, ok? Eu vou apagar aqui, eu vou colocar sujeito, eu vou colocar uma barra aqui porque tem outro significado, tá bom? O joelho tá difícil. Vou ter que voltar a fazer karatê pra acostumar com seisa, certo? Pô, eu tenho uma cadeira aqui, eu também tô me matando igual um trouxa. As jarablas. Isso aí, não tá muito confortável, mas vamos lá. Eu tô me sentando numa cadeira para escrever coisas que estão em cima estão um quadro em cima de uma cadeira. Muito funcional. Ok? Vamos lá. Ok. Próxima frase, para vocês entenderem o outro uso do ga. Kono olha, eu com dúvidas existenciais de novo e eu acho que eu tô subindo a ladeira aqui. Só um minutinho, gente. Ai, nossa, Arthur, você vai igualar, eu não gosto de você. Ai, você, Arthur, ai, meu Deus. Depois vocês reclamam que eu tô passando informação errada. Ai, Arthur, você passa informação errada aqui. Eu? Kono Machi Kono machi wa
Tá subindo um pouco a ladeira, mas tudo bem. この町は忙しいですかですが、この町は忙しいですが、この町は忙しいですが、Ok. Nossa, ficou gigante. Mas eu espero que vocês entendam. Eu vou explicar parte por parte. この町は忙しいですかですが、この町は忙しいですが、綺麗な町です。Vamos parte por parte. このé este. Este, no sentido de que tu já tem conhecimento do que é o objeto que eu tô falando, ok? Outro vídeo eu vou explicar um pouquinho o coçoado, tá certo? E não é nada pornográfico, tá? Antes que vocês me processem. Por favor, façam isso. Então, vamos lá. Kono, este. Konomachi. Machi é cidade. Konomachi, cidade. Este, cidade. Konomachi wa isogashii. Isogashii. Isogashii é... Eu usei o adjetivo errado. Peço desculpas. Só um minuto. Tá. Agora eu achei o correto. Vocês viram? Ainda bem que eu pesquisei. Porque o isogashi é para pessoas. E esse aqui, ó. Pronto. この町は賑やかですかですが、esse nigiyaka, eu até vou conferir para ver se eu não estou falando asnagens.
Esse aqui é o de pessoas mesmo. Esse Nigiaka quer dizer o seguinte, que é movimentado, agitado, corrido, né? Vou colocar aqui agitado, movimentado, melhor. Ok? Nigiaka. Nigiaka. Movimentada, né? Agitada. Des, a gente já sabe o que que é, né? É o verbo to be do japonês. Né? O nosso famigerado ser entre aspas, porque ele não é o verbo ser, né? Porque a gente sabe que o verbo ser é arimas e imas, que eu já expliquei alguns vídeos atrás, eu acho. Expliquei? Não lembro. Foda-se. Né? O nosso verbo ser, né? Des. Kono machi wa nigiyaka desu ka? Desu ga kire outro adjetivo, né? Que é bonita, bela, limpa, né? Kono machi wa nigiyaka desu ga kirei na machi desu. Esse na é outra coisa que eu tenho que explicar a respeito de adjetivos é bom. Adjetivos, porque existem dois tipos de adjetivos, mas quando eu for explicar os adjetivos, eu vou explicar isso direitinho para todos vocês entenderem com calma, né? Certo? Machi aqui de novo, né? Cidade. Kono machi wa nigiyaka desu ga kirei na machi desu. Outro verbo to be da língua japonesa, né? Outro verbo ser. Ok? Então, dito tudo, essa garganhola aqui, vamos à parte que nos interessa, as partículas. Esse Ga aqui, ok? Eu poderia simplesmente colocar um ponto aqui, ó, e dizer Kono machi wa nigiyaka desu. Lógico que como isso aqui é um adjetivo na, eu teria que falar Kono machi wa nigiyaka na machi desu. Porque isso é um adjetivo na. Só que agora eu não sei se eu coloco isso ou não. Enfim, vocês vão entender, mesmo que eu não coloque. Como eu não coloquei um ponto aqui, ó, o ponto tá lá. Eu coloquei esse ga depois do des. Esse ga depois do final de uma frase, seja ela terminando em des, né, o nosso verbo to be, ou seja ela terminando num verbo qualquer, né? Ela vai nos dar a ideia de oposição.
Ou seja, isso aqui vai funcionar como se fosse um mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, da língua portuguesa. As conjunções adversativas. Certo? Então, kono machi wa nigiyaka desu ka? Desu ga. Que pariu. Kono machi wa nigiyaka desu ga, kirei na machi desu. Então, essa frase toda seria: esta cidade é movimentada mas é bonita. Ok? Essa cidade é movimentada, mas é bonita. Kono machi wa nigiyaka desu ga, kirei na machi desu. Ok, gente? 57 minutos e eu expliquei 4 partículas. Uau! Próxima partícula. No. O no também tem 2 usos, que depende de com quem que ele tá junto. Ok? Se ele tiver junto de um substantivo, vou colocar aqui. Vou usar a linguagem gramatical do japonês, tá? Em que substantivo é um N, ok? Se o no tiver com um N, né, com o substantivo, ele vai nos dar a ideia de posse. Certo? Se ele tiver junto de um verbo, no mais verbo, esse verbo vai se tornar um substantivo. Como isso funciona? Vou tentar explicar. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso aqui, tá? Então vocês podem procurar na internet se eu falar alguma merda. Mas eu vou tentar explicar. Eu vou explicar aqui a do no mais sujeito, né? No mais non, né? Kore wa
これは私のカバンです。これは私のカバンです。Ok? Então, core é este. No sentido de que a gente não sabe de qual objeto a gente está falando. Ok? Kore wa, né? Quando é kono, a gente sabe do objeto. Então, kono kasa seria. Mas como é kore, a gente não sabe o objeto. Então, kore wa watashi no kasa desu. No kaban desu. Watashi, que é eu. O desse, a gente já viu, né? O nosso ser, entre aspas, né? E kaban é bolsa, mochila. Vou colocar mochila aqui. Ok? Então, a frase no contexto geral esta é a minha mochila. Então, sempre que tiver um no, ok? E depois dele vier um sujeito, vier um substantivo, tudo que tiver antes pertence a esse sujeito, ok? Então a gente aqui tem um isso aqui é um pronome, tá? Um pronome demonstrativo, tá? Tá difícil, ó, tá lembrando das coisinhas. Oh, beleza. Aqui a gente tem o pronome demonstrativo, este, eu, e tudo isso aqui pertence ao eu. Então, kore wa watashi no kaban desu. Esta é a minha mochila. Pertencimento. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Vou tentar ser o mais rápido possível, até porque já estamos com 1 hora de bruto. E não vou editar isso. Não. Puta, não tem frase, sério mesmo.
Bom, ele basicamente vai transformar ah, por exemplo, se a gente tiver uma frase com um verbo e depois desse verbo a gente botar um no, eu não vou conseguir formar uma frase. Se vocês quiserem, podem formar frases de exemplo e deixar a tradução, tá ok? Em hiragana, por favor. Se vocês fizerem uma frase e depois do verbo vocês colocarem um no, tudo que tiver antes do no vai se tornar um substantivo dessa frase. Só um minutinho, gente, que eu vou ali no banheiro, pausar a gravação. Ok, voltando. Enfim, como eu estava dizendo, se vocês colocarem um no na frente de um verbo, tudo que tiver antes desse no vai se tornar um substantivo, né? Vocês vão substantivar a frase. Agora não me ocorre nenhum exemplo, então eu vou pedir que vocês deixem aqui no campo de comentários frases que exemplifiquem isso, tipo em hiragana, por gentileza, tá? Para facilitar a compreensão de todos, né? E é isso aí. A próxima partícula. Essa aqui. Mo, partícula mo. Esse mo, a gente normalmente usa ele como um também. Ele é o nosso também. Mas, dependendo do contexto, ele pode servir para negar alguma coisa. Vou botar um exemplo de cada. Fazer o caractere errado. Kimi. Wo. Kimi wa.
escrevi o caractere errado de novo. Sushi. Mo. Tá. B. Mas. Ka. Kimi wa sushi mo tabemasu ka? Esse mo, nesse caso, ele tá perguntando, ele tá fazendo o seguinte, vamos traduzir a frase. Kimi, né, é um jeito deixa eu me lembrar o que é o Kimi. Eu tô com sono, gente, tá? Então, relevem, ai, Arthur. Arthur. Kimi. É um termo mais informal para você. É um outro jeito de dizer você. Você informal, certo? O A a gente já sabe o que é. Sushi. Preciso dizer o que é? Sushi. Sushi é sushi. Mo tabemasu ka? O K a gente já sabe o que é, a gente já viu anteriormente. Esse tabemasu é do verbo do grupo 2, taberu, que significa comer. Esse mo, que é o também, né, o nosso também, ele serve como um já. Você já fez alguma coisa? Então, nesse caso, você já comeu sushi? Né? Kimi wa sushi mo tabemasu ka? Né? Nós também. Você também come sushi? Né? Quem que tá me mandando mensagem a essa hora? Puta que eu pariu. Vamos lá. Agora um com que vai estar negando alguma coisa. Negando no sentido de não fazer alguma coisa. Watashi wa, eu. Já vamos adiantando. Dogo é. Dogo não, né? Doko. Eu já vou explicar por que eu tô botando esse parênteses maravilhoso aqui, tá?
Ok. Watashi wa doko. Doko é onde. Esse e aqui, esse re, eu vou explicar também, tá? Daqui a pouquinho, mas de outro jeito. Tá. Watashi wa doko e mo ikemasen deshita. Ikimasen deshita. Ikimasen deshita, né? É o passado negativo do verbo ikimasu, iku, que é o verbo ir, né? Então, se isso aqui é negativo, é não ir. Se é o passado negativo, não fui, né? Então, eu não fui a lugar nenhum. Então esse mo, ele vai estar fazendo uma afirmação de que tu tá dizendo que tu não foi a lugar nenhum. Watashi wa doko e mo ikimasen. Por que eu botei esse e entre parênteses? Eu avisei que ia ser um vídeo louco, um pau no cu de vocês. Por que eu botei esse e entre parênteses? Esse é o seguinte, ele é facultativo. Vocês podem botar ou não botar. Vai da escolha de vocês. Tá certo? Esse e, ele é muito confundido com outra partícula, que eu vou explicar logo em seguida, que é o ni. Eu vou explicar as duas junto, na verdade. Porque o e e o ni, eles têm uma função em comum, que é a de definir um local. Mas aí, Arthur, qual é a diferença? Primeiro porque esse e, que na verdade é um re, ele ganha o som de e. Certo? Porque dokoremo não soa bem. Dokoemo soa. Segundo, porque esse e aqui é um local no sentido de uma direção. Ok? E esse ni é um destino. Certo? Então, vão haver momentos que tu pode usar tanto uma quanto outra. Não vai fazer diferença no sentido. Ok? Ai, frase com essas duas, que isso já tá me cansando já. Watashi wa. Se você estiver parecendo que eu tô bêbado, tá, gente? Eu não bebi, tá? Eu só tô cansado pra caralho porque eu já trabalhei. Watashi wa
Watashi wa hidari e Watashi wa hidari e mawashimasu. Nesse caso, se usa o e. Claro. Watashi, eu. E a caneta tá começando a falhar, isso tá me deixando puto. Hidari, esquerda. Ok? E mawashimasu, né? É girar, né? Virar, rotacionar. Ok? Vamos colocar virar só para ficar num contexto mais bonito. Porque por incrível que pareça existem 3 verbos para virar. Sim. Né? Existem vários verbos para virar. Então, essa frase aqui fica: eu viro para a esquerda, ok? Então esse e, ele vai estar indicando pra gente a direção que ele tá virando, né? Se fosse o watashi wa migi e mawashimasu, ele estaria virando para a direita, ok? Vamos lá? Se a caneta quiser escrever, nem a caneta não tá meio. Vou colocar em kanji aqui, né? Nihon. Ni. Ikimasu. Watashi wa Nihon ni ikimasu. Ikimasu a gente já viu, é ir.
Nihon é o Japão. Nihon. Japão, nossa, tá tudo torto. E o Watashi é eu. Certo? Então, eu vou ao Japão. Tá indicando aqui, ó, o destino, né? O destino é o Nihon. Vão ter momentos que eu vou poder trocar isso aqui por um E. Vão. Ok? Não tem problema. Dependendo do contexto. Esse ni também pode indicar outras coisas, né? O destino, né? Ele pode indicar tempo, ou quem sofre uma ação, quem recebe uma ação. Eu vou explicar primeiro esse e depois esse, porque eu já vou engatar mais duas partículas. Ok? Fazendo isso. Ok. Na real, eu tô cansado. Então eu vou dizer uma frase com cada um. Ok? Uma para ação recebida. Sensei wa watashi ni Nihongo o oshiemasu. Ok? Sensei, professor. Watashi, eu. Nihongo, língua japonesa. Oshiemasu é o verbo ensinar. Né? Então a gente vai se perguntar: o que é, para quem que a sensei ensinou Nihongo? Para mim, né? Então a gente vai estar indicando que a sensei é que me ensinou o Nihongo, certo? Tempo. Ima wa. Vamos ver que horas são agora. Ima wa 0時33分. Ok? Agora são. Agora é meia-noite e 33 minutos, certo? Ima, agora. Agora é 0時. Que é um jeito de dizer 0 horas, né? Meia-noite. 0時33, 33 minutos, né? Lembrando das terminações. Também falei isso num vídeo. Ok? Outras duas partículas. Eu deveria ter feito isso desde o início. Mas enfim. Opa. Fiz um 5, não orar. Desculpe.
são Kara e Made. Kara e Made, eles indicam duas coisas. O Kara, ele indica um ponto de origem, seja ele um lugar, ou uma hora, um tempo específico. E o Made, ele indica um ponto de limite. Ok? Seja também de lugar ou de tempo. Vamos usar de tempo que fica mais fácil. Tokyo kara Tokyo to Osaka no ryoko wa Não, esse exemplo não vai funcionar. Não, pode ser. Eu não sei quanto tempo leva, tá? De Tóquio até Osaka, tá? Mas vamos lá. Tóquio kara Osaka made Shinkansen de... Já vou explicar o que é esse de. Tóquio kara Osaka made Shinkansen de 3時にかかりますか? かかります. Então vamos lá. Tóquio, cidade de Tóquio, capital. Osaka, cidade de Osaka. Karaimade, né? Como eu já falei. De Tóquio até Osaka. De trem-bala, né? Que eu já vou explicar esse de o que é. Né? De Shinkansen, né? Que é o trem-bala. Tokyo kara Osaka made Shinkansen de 3時にかかります。3時, 3 horas. Ok? 3, 3 de horas. E o verbo kakarimasu, que é levar no sentido de durar, né? De tempo de duração, né? Então, leva 3 horas de Tóquio para até Osaka, ok? E de trem-bala. Esse de, ele indica algumas coisas. Nessa frase, ele estava indicando um meio de transporte. Ok? Mas ele também pode ser um instrumento.
pensar num exemplo. Watashi wa watashi wa 鉛筆で日本語を書きます。Traduzindo, watashi wa, eu, 鉛筆で com lápis, 日本語を書きます。Escrevo em japonês. Certo? Então esse de, né, ele vai estar indicando um instrumento sendo usado, né? Seja ele um idioma, seja ele um instrumento como um enpitsu ou uma caneta, né? E esse de também ele vai indicar um local. Mas por que eu não fiz isso antes? Tá, mas ninguém vai querer ver essa bosta. Da ação. Ok? Por exemplo, o母さんはスーパーで買います。A mãe faz compras no mercado, certo? Então esse de ele vai estar indicando a ação de comprar, né? A mãe compra no mercado, certo? O ka-san é mãe, né? Kaimasu é o verbo kau, comprar. E super é de super, supermarket, né? Super, ok? O ka-san wa super de kaimasu. Ok? Checando pra ver se eu não esqueci de alguma coisa. Sim, eu esqueci. Eu sou idiota. To. Esse to, ele tem vários usos, mas eu vou dizer um deles, tá? Porque eu tô cansado. Provavelmente vai ter muito mais, vocês vão ficar, ai, você não uso, eu tô cansado, gente. Ai, tô cansado, gente, é leve, tá? Meia-noite e 44 eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Vocês têm que dar graças a Deus que eu ainda não peguei um acorde e não me enforquei. Então vamos lá. Esse to, ele indica cooperação. Por exemplo, watashi wa tomodachi to issho ni hanami o mimasu. Não. Watashi wa tomodachi to. Deixa eu ver. Watashi wa tomodachi to
Pessoas me chamando no Facebook, bando de filho da Pitrons. Brincadeira, deve ser a Amandinha. Watashi wa tomodachi to issho ni Fuyu matsuri ni ikimasu. Vamos por partes. Watashi wa, eu. Tomodachi, amigo. Watashi wa tomodachi to issho ni. Esse issho ni é o juntos, né? O famoso together, né? Então ele vai junto com esse to aí. Watashi wa tomodachi to issho ni Fuyu matsuri. Fuyu, inverno. Matsuri, festival. Festival de inverno. Watashi wa tomodachi to issho ni Fuyu matsuri ni ikimasu. Ir, né? Eu e meu amigo fomos no Fuyu Matsuri, no festival de inverno, certo? Esse to também, eu não vou explicar isso numa frase que eu não vou saber, eu tô cansado. Só botar aqui por botar. Ele é muito visto em depois de onomatopeias, certo? Tipo pecô, merá, saco, que eu descobri que hoje é crocante. Meu Deus do céu, existe uma onomatopeia pra cocô. Saco no Mi, best Akuma no Mi ever. A fruta da coca, tô dizendo, que cidade, Jesus. E por último, né, que é a última que eu consigo me lembrar, que é Yori, tá bem aqui embaixo, deixa eu melhorar esse. Yori, certo? Yori é a partícula que indica entenderam a referência? Uma frase com Yori pra gente fechar esse vídeo com chave de cu. Eu tô cansado. Deixa eu pensar. Watashi no tomodachi no ie wa Watashi no ie yori ookii desu, né? Então, a casa do meu amigo, né? Watashi no tomodachi no ie, a casa do meu amigo, ie, casa, né? Tomodachi e watashi já expliquei, né? O no também já expliquei, junto do sujeito e pá. Watashi no tomodachi no ie wa watashi no ie yori ookii desu. Então esse yori, a gente vai estar fazendo uma referência com relação à casa do Tomodachi, né? Uma comparação, na verdade, né? Que comparada à minha casa, a casa do meu amigo é grande, certo? Gente, eu tô terminando o vídeo por aqui, eu tô exausto,
é meia-noite e 50, quase 1 hora da manhã, eu tô gravando essa porra. Amanhã eu vou postar isso aqui, se eu tiver com vontade. Desculpa os palavrões, desculpa palavras aí de baixo calão, mas eu tô realmente cansado, hoje foi um dia cansativo pra mim. Eu dormi. Eu provavelmente falei muita besteira, provavelmente eu disse muita informação errada. Fiquem à vontade pra me corrigir, me dar esporro nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Eu esqueci de muita coisa de falar aqui, de escrever aqui, e blá blá blá. Tem muita partícula que eu não vi e que sinceramente eu acho que agora não importa pra vocês. E é isso, gente. As que eu me lembrava, eu coloquei o uso aqui, tá? E se eu não lembrei de alguma coisa, por favor, usem o campo dos comentários pra abrilhantar essa gargangola toda. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu essa porcaria desse vídeo. É isso aí. Deixa o seu like se você gostou. Adicione esse vídeo aos favoritos. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Frases, dicas, dúvidas, sugestões. Por aí vai. Compartilhe essa porcaria nas redes sociais para que mais pessoas possam dar risada da minha cara e da minha inabilidade. E se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos para continuar acompanhando essas porcaria que eu faço. E ativa o sino aí. Tchau.